Olá, bom dia. Espero que estejam todos bem. Feliz Páscoa, hoje é domingo de Páscoa e eu queria compartilhar uma reflexão que eu tive essa semana. O homem nunca teve tanto conhecimento e tanta sabedoria, né? Olhando para tudo que nós temos acesso hoje, esse aparelho que a gente tem na mão, ele tem mais tecnologia do que a NASA tinha quando mandou o homem para a Lua, praticamente. A gente tem muita informação, muito conhecimento. E isso vem trazendo sucesso em várias áreas, né? Sucesso no lado profissional, na medicina, na ciência, muita coisa sendo realizada, muita coisa sendo conquistada, os bens materiais cada vez mais fáceis, né, de acessar, de ter, mas o homem continua vazio. Mesmo conquistando e galgando tudo isso, tendo tudo isso muito mais fácil, tudo mais acessível, o homem continua vazio. Isso vem porque o homem hoje leva uma vida, já hoje não, né, já há alguns anos, de que só é verdade, só é válido aquilo que a ciência e a razão comprova. Vivendo só na base da ciência e da razão. E a espiritualidade foi há um tempo atrás colocada de lado, separada de tudo isso. E esse vazio é essa falta de espiritualidade, porque o homem está dividido, ele está dilacerado. Porque você pode separar a espiritualidade desses assuntos, mas ela não some, ela não desaparece, ela continua vivendo. E por muito tempo também, mesmo com a separação, o homem deixou de viver a espiritualidade, a religiosidade, a crença, a fé. Porque ele parou de trazer isso para dentro do seu lar, parou de frequentar os seus templos, parou de entender o que é isso e ficou só na razão e na ciência. Isso deixou esse homem vazio, mesmo com tanta coisa acontecendo, com tantas conquistas. Eu quero trazer hoje essa reflexão, que não dá para separar, que é tudo uma coisa só. Né? Que o homem vive em perguntas desde que ele existe ainda, que precisam ser respondidas, e não pela ciência, mas pelo todo, pela conexão de tudo isso. Né? O que existe depois dessa vida? Né? Quem sou eu aqui nessa vida? Existe algo superior, algo que eu tenho que acreditar, algo que eu tenho que considerar como relevante, além disso aqui que eu estou vendo? Como é que eu vivo essa vida sem saber o que tem depois? Quem sou eu? O que é a vida? O que eu faço aqui? O que eu preciso fazer aqui? São perguntas que a ciência e a razão não vão responder sozinhas. Vão responder tudo nesse conjunto. Há milênios, os humanos, né, trabalhavam tudo junto. Ciência, razão. Você pega os gregos, né? Pitágoras, Platão. Eles falavam de matemática, geometria, filosofia e espiritualidade, tudo junto. Né? No Oriente, na tradição hindu, eles tinham um método, eles tinham forma de juntar ciência, razão e espiritualidade. Vivekananda, que falava dos 4 caminhos, os 4 yogas, que tem relação com os nossos 4 temperamentos, com os nossos 4 perfis, que traz um método, né, que é quem é você, com que você mais se alinha e como é que você segue esse caminho sendo quem você é. E várias outras linhas trabalhavam isso tudo junto. Até que veio o iluminismo e rachou. Espiritualidade de um lado, razão e ciência do outro. E aí é onde o homem começou a se distanciar da verdade, do todo, e viver como se fosse uma coisa separada. E aí conquistou e galgou muita coisa no mundo material, mas espiritualmente ficou vazio. E aí tem esse vazio, porque não vai embora. Nós somos espíritos, né? Nós somos esse invisível, estamos conectados com o divino, com o todo, com a criação, o nome que queira dar. E se a gente não olha para isso, se a gente não considera isso, se a gente não se conecta com isso, fica cada vez mais e mais difícil de ter uma vida inteira, íntegra aqui, né? Totalmente completa. Por mais que a gente conquiste, vai ficar sempre esse vazio. E já existem várias linhas espirituais, filosóficas, religiosas que já entenderam isso. Hoje o homem já está redescobrindo isso de várias formas. Se a gente pegar hoje a física quântica, que já descobriu que o observador interfere no observado. O que isso quer dizer? Que não existe o vazio, não existe uma desconexão. Quando alguém está olhando, observando, conectado com esse campo eletromagnético que nós temos com aquilo, colocando intenção naquilo, nós interferimos. Então estamos o tempo inteiro nos interferindo um com o outro, agindo com o outro. Então esse é o que já se falava há muito tempo, em todas as linhas. Nós somos um só. Quantas filosofias e religiões falaram disso? Nós somos um.
Somos um e somos o todo ao mesmo tempo. Quantos estudos científicos hoje em dia falam disso? Nós temos também a parte da neuroplasticidade, já foi comprovado em universidades. 8 semanas de meditação transformam fisicamente o nosso cérebro. Eles mexem com a massa cinzenta. 8 semanas de meditação, elas transformam nossa massa cinzenta, mexendo no nosso córtex cerebral, mexendo na nossa amígdala, que impacta no medo, que impacta na forma de pensar, de fazer as conexões com os neurônios. 8 semanas de meditação, comprovado cientificamente, o que já a filosofia, a espiritualidade, a religião já falava disso há muito tempo. Agora, universidades estão descobrindo o campo eletromagnético do coração, que o coração tem neurônios, o intestino tem neurônios. E esse campo eletromagnético do coração, ele tem uma assinatura energética. E se você consegue estar em gratidão, vibrando amor, vibrando alegria, esse campo eletromagnético do coração, ele atinge essa assinatura, essa frequência, e ele alinha o nosso sistema nervoso, nosso sistema imunológico, através desses sentimentos. A ciência comprovando isso. Os estudos do Emoto, que mostram que palavras, sentimentos, emoções, em imagens, transformam a molécula da água. Então, conforme o que você está pensando, o que você está sentindo, o que você escreveu, o que você está usando, né? A imagem que você está vendo, conectada a qualquer água, qualquer alimento que tenha água, a nós, muda essa molécula. Então está tudo conectado, não existe um vazio. A revista, acho que, se não me engano é assim que se pronuncia, The Lancet, que é uma das mais famosas revistas de medicina, um grande cardiologista fez uma pesquisa com pessoas que chegaram a morrer e voltaram, tiveram aquele estado de morte e regressaram. E todas elas confirmaram que tiveram acesso, uma possibilidade de ver o corpo, de ver algo além da matéria, além do corpo. Eu não sou estudioso, não estou explicando corretamente aqui, mas essa é a linha, essa é a essência. Então ele descobriu que a nossa consciência ela não vem do cérebro, ela está além disso. Então é como se o nosso cérebro fosse uma antena para receber essa consciência. Então eles tiveram esse estado de consciência pós-morte além do cérebro. Então a ciência hoje, resumir aqui, ela já está voltando a entender que ciência, razão e espiritualidade é uma coisa só, que não tem separação. Já há muitos anos já vem o espiritismo de Kardec, que ele traz não como religião, não como filosofia, como ciência, através de estudos e comprovações, a imortalidade do espírito, a imortalidade da alma, que não existimos só aqui, tem algo além disso. E através de técnica, método, ele trouxe isso. Rudolf Steiner, né, com a antroposofia, que ele comprovou e mostrou que você pode estudar e observar o espírito com da mesma forma que você observa a natureza, com os mesmos métodos, né, observando fenômenos. E isso ele criou várias ciências, como a medicina antroposófica, a agricultura biodinâmica, a pedagogia Waldorf, tudo através de ciência. Ele era um cientista. Então tem várias linhas que comprovam que não há separação da espiritualidade, da ciência e da razão. E como é que a gente vive isso? Uma palavra muito simples: sensibilidade. Estar sensível, ter a sensibilidade de poder olhar de uma maneira impessoal, sem julgamentos, para perceber o que está além daquilo que é visível, além do que os sentidos nos mostram. Trazendo a fé, trazendo a espiritualidade junto com a ciência e com a razão. E como é que a gente faz isso? Com frequência, né, práticas e presença. Ajustando essa frequência, tendo frequência de prática e presença, para observar o mundo, para observar os acontecimentos, para observar o que está ocorrendo impessoalmente, sem julgamentos. Mas isso cada um vai conquistar no seu tempo,
né? Cada um está num processo evolutivo de desenvolvimento que vai conquistar essa possibilidade de juntar razão sem espiritualidade como uma coisa só, através das suas práticas, através da sua presença, através da sua fé. E não adianta querer empurrar isso, não adianta querer forçar isso. Isso vai acontecer quando você estiver pronto, assim como todas as coisas. As coisas vão acontecer na sua vida quando você estiver pronto. Mas você tem que estar à disposição de, com vontade de fazer, não é ficar sentado só esperando. Vivekananda também falava sobre quanto mais você se conhece, mais você conhece a Deus, porque Deus habita as câmaras do seu coração. Ligando um pouco a Páscoa, esse renascer, né, que Jesus veio mostrar agora, que existe algo além, é um pouco disso, mas esse algo além não precisa esperar a morte para ele acontecer, pode ser agora. Você tem condições de descobrir a verdade agora e se libertar agora, deixando esse renascer acontecer a partir de agora, sem forçar, naturalmente, sendo. Vivekananda também disse uma coisa muito bacana. Você não consegue tirar um minuto do seu dia para pensar em Deus, porque quando você pensa em Deus, você se conecta com Deus, você acessa e equilibra toda essa frequência do seu corpo, a respiração, o sistema imunológico, o sistema nervoso, a frequência cardíaca, a frequência intestina, a frequência mental, as vibrações. Você não consegue tirar um minuto. E quanto mais minutos você tirar no seu dia para se conectar com Deus, pensar em Deus, mais você vai entrar nesse estado de presença, de consciência, de frequência, e podendo sim observar o mundo aos olhos do divino, que você é, filho de Deus, feito em mais semelhança de Deus, deixando a sua alma, a sua mente, olhar o mundo, observar o mundo, compreender. E assim você vai agir com aquilo que você tem, fazendo o melhor com aquilo que você tem agora, sem expectativa do fruto, sem expectativa do futuro, vivendo o presente agora, que é a única coisa que a gente tem, mas colocando o seu melhor aqui agora. E o seu melhor é a sua alma, o seu espírito, a sua espiritualidade, a sua fé e razão como uma coisa só. Não separando, não distinguindo, aqui não cabe fé, aqui não cabe Deus, aqui não cabe amor. Não, é em tudo. É no cafezinho, é no trânsito, são nas conversas difíceis, são nas relações, são nos desafios, colocando a sua fé, razão e espiritualidade juntas o tempo todo. A meditação não é um momento que você para. Na verdade, ela não deve ser um momento que você para meditar. 1 hora, 10 minutos. Não, a meditação tem que ser a sua vida. A sua vida tem que ser a meditação. Para você viver com fé, com amor, com alegria, com razão, com consciência. Fazendo o seu melhor com aquilo que você tem impessoalmente, sem julgamento, sem deixar suas crenças, suas cascas, seu ego atrapalhar tudo isso. Isso é meditação, viver a meditação, vivendo isso, a fé, a verdade. Conhecereis as verdades e a verdade vos libertará. Como nesse dia tão especial, esse domingo de Páscoa, que Jesus mostra que existe algo além da matéria, que não acaba aqui. E eu não preciso esperar acabar para trabalhar isso. Eu posso trabalhar agora, viver a vida eterna agora, sem expectativa de frutos, mas fazendo o melhor com aquilo que eu tenho. E Vivekananda também trouxe uma oração milenar, muito curtinha, né? Não vou saber repetir ela certinha, mas o que ela quer dizer é que Deus, né, me conecte com a realidade, não com o que é irreal. Me conecte com a luz, não com as trevas. E me conecte com a imortalidade, e não com a imortalidade. Quando ele fala de real e irreal, é isso. A realidade é isso que é eterno, que é invisível, que é tudo uma coisa só, que não existe um vazio. Que a vida não é só isso, é muito além disso. E a realidade é o ego, é o apego, é o medo, é a falta de fé, é a separação. Então quando a gente fala de realidade, é isso, abrir mão do ego, deixar a alma e o espírito tomar conta. Que eu consiga fazer isso mais vezes durante o dia, que eu consiga viver isso. Quando ele fala me afaste das trevas e me traga a luz é sabedoria, as trevas é ignorância. Que eu possa conhecer a verdade, que eu possa cada vez mais conectar com a verdade da espiritualidade, da fé, do divino, do universo, do cosmos, trazendo ciência, razão e espiritualidade juntos e atuando com isso no meu dia a dia, sem medo de saber a verdade, de praticar a verdade.
praticar a minha fé. E quando ele fala me afaste da morte, me conecte com a imortalidade, é entender que aqui é só uma passagem. Que o que a gente faz hoje não é só para agora, é para tudo, é para o todo. Que eu não estou aqui a passeio, que eu tenho um propósito aqui de ser o melhor que eu posso com aquilo que eu tenho agora e que isso está impactando tudo à minha volta. O meu estado de ser, o que eu penso, o que eu sinto, o que eu falo, o que eu faço, o que eu acho, não está impactando só a mim, está impactando todo. E é entender essa responsabilidade, dessa eternidade, de como nós impactamos esse universo e que a vida não acaba assim, acabou, e eu preciso aproveitar isso ao máximo. Não, eu preciso aproveitar esse planeta aqui, essa Terra, claro, mas sem esquecer da eternidade, da alma, do espírito, da consciência que não acaba. Entender que nós somos viajantes nesse universo, não náufragos e não perdidos, viajantes que nunca estamos sozinhos, que o divino, Deus, Jesus, Buda, Krishna, os orixás, o nome queira usar, estão sempre conosco, nos guiando, que está tudo conectado conosco e que essa teia universal está nos guiando e que o mapa que a gente precisa está dentro de nós e não fora, e que aquilo que eu busco não está lá fora, está aqui dentro, que Deus não está lá fora, Deus está aqui dentro, Deus não está no templo, nas escrituras, não está lá, está aqui, está em mim. E essa sensibilidade que eu preciso cada vez mais praticar e desenvolver para que a minha vida seja uma meditação. Então, viajante, tenha uma vida maravilhosa de fé, de razão, de ciência, mas tudo junto, com muito amor, com muita alegria, entendendo que o seu respirar impacta tudo que está à sua volta. E sobre isso você tem controle. Sobre os frutos, o externo, você não tem. Então trabalhe sobre aquilo que você tem controle, que é você. E tudo que você precisa já está dentro de você. Um grande beijo no seu coração, uma excelente Páscoa de renovação, de ressurgimento, de renascimento. Deixa na sua alma, o seu espírito, o seu eterno, o seu divino desabrochar e transbordar de você. Um grande beijo no seu coração e fique com Deus.